E aí, povo lindo? Tomaram um cafezinho? Estão mais animadinhos? Vamos começar o tchá-tchá-tchá? Cadê vocês? Fala comigo, fala oi! Fala igual o Teletubbies. Não é da época de vocês, não. Ó, pra você despertar. Isso! Na fazendinha é manhã, deixar de novo. E aí? Vocês querem continuar a revisão ou eu posso começar a matéria nova? Matéria nova! Então tá bom, vou começar matéria nova então. Chega de revisão, tá muito chato. Então vamos lá. Episódio de hoje. Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat comigo. Não, ninguém falou. E aí, posso começar a matéria nova? Pode. Então tá bom. E aquela questão que eu deixei lá para vocês, tá de boa, né? Então tá bom. Estática. A estática é a área da física, vou até escrever aqui para vocês, é a área da física que estuda... Meu povo, eu não estou usando mais meu quadro, porque algumas pessoas falam que preferem por aqui, que é melhor de enxergar aqui no quadro. Mas se vocês quiserem, é só falando, tá? É a área da física que estuda o equilíbrio dos corpos. Ah, é, professor? Equilíbrio? É. O que é esse trem de equilíbrio? Que trem doido é esse? Então, olha só, eu vou te mostrar aqui na minha telinha uma coisa bem interessante que você vai ver. Espera aí. Deixa eu abrir aqui meu Navigations. Enquanto isso, você vai copiando. Só um instantinho, por gentileza. Vou compartilhar aqui, ó, novo compartilhamento. Espera. Aí, pra vocês verem, ó. Essa pessoinha aqui, ó, está em equilíbrio. Olha, professor, é fazer yoga? Não necessariamente, porque olha só, você pode ter também equilíbrio, ó. Equilíbrio estático. Que aí aqui o Google, né, remete a essas situações. Mas isso é equilíbrio? É. Ai, que doido. Nossa. Esse negocinho aqui, por exemplo, professor, um exercício desse aqui, ó, é equilíbrio? É. Ah, e a gente vai estudar isso agora? Yes. Ai, que coisa louca, meu Deus. Ai, gente, tô até com medo. Não, mas fica não, pode ficar de boa que vai dar certo, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu compartilhamento, vou voltar lá para o quadro branco, para vocês. Aí, não, quadro branco. Aí, pronto, isso. Então, é a área da física, né? Na verdade, não é bem da, assim, da física dentro da mecânica, né? Que a gente está estudando esse ano. Senhor, já está acabando esse negócio de mecânica? Já, vai ficar faltando só hidrostática e gravitação. Aí chega. Aí acabou o ano também, senhor. Pois é. Ai, que legal. Então, a gente vai começar conceituando algumas coisas aqui, ó. Conceitos básicos. E aí, o primeiro conceitinho básico que eu quero te falar, o primeiro é esse aqui, ó. O que é um ponto material ou partícula?
Gente, um ponto material ou partícula é... Vou colocar... É quando as dimensões do corpo podem ser desprezadas na análise do problema e, portanto, também podem ser desprezadas nos cálculos. Gente, até hoje, normalmente, tirando cinemática, mas a gente nunca considerou a dimensão do corpo, né? A gente só vem e fala assim, ó, gente, esse corpinho aqui, ó, tem uma força aqui que está movimentando ele, parará, pererê, não é? Ué, professor, é isso mesmo. Ah, então a partir de agora a gente vai começar a analisar isso? Não no ponto material, né? Então, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando você tem aqui, ó, uma BR, né? Ó, a BR-153. Nossa, professor, gigante ela. Se você olhar ela lá do espaço, né? Você vai ver que, do espaço, no entanto, né? Mas, assim, numa certa altitude, você vai ver que ela é gigantona, né? Ah, vou, professor. E aí, você vai ver um carrinho aqui, ó. Ele vai ser um pontinho. Vai ser uma formiguinha, não é? É. Ah, então, exemplo. O carro em uma estrada. Entendi. Então, isso é ponto material ou partícula, prof? Ah, então, de boa demais. Até aqui, dúvida? Não? O segundo conceito que a gente vai fazer agora é o contrário, né? É o conceito de corpo extenso. Corpo extenso. E é quando as dimensões do corpo não podem ser desprezadas na análise do problema e, portanto, não podem ser desprezadas nos cálculos. Então, agora eu vou te dar um outro exemplo. Se eu tenho um carro na garagem, eu consigo fingir que aquele carro não está lá? Ah, professor, depende, né? Se for na garagem do CR7, que é enorme, mas assim, numa garagem comum, numa vaga de estacionamento, então, para ficar melhor, ó, em uma vaga de estacionamento. Beleza? Dá uma olhadinha aí e me diga. Até aqui, dúvidas, questionamento, objeções? Não, né? Então tá bom. Agora, nós vamos definir outras duas cocitas muito importantes. Que é, nós vamos classificar os movimentos, tá? Professor? Então, ó, classificação dos tipos de movimento. Primeiro, o que é movimento e o que é repouso? Vamos diferenciar? Movimento é quando... então vamos diferenciar o movimento e repouso. Professor, eu sei o que é, mas eu não sei conceituar. Movimento é quando o corpo se move, né? Então, vamos conceituar assim, é quando o corpo muda a sua posição ao longo do tempo. Tá bom. E repouso? Professor, repouso é quando o corpo não muda a sua posição. Ah, tá. Não muda. Vou tirar esse trem aqui da minha frente. A sua posição ao longo do tempo. Beleza pura? Tá, isso aí eu já sabia.
Então, agora vamos classificar os movimentos. Nós vamos classificar esses movimentos na letra A aqui. Eu vou falar assim, ó, movimento de translação. E a letra B vai ser movimento de rotação. Que matéria mais de boa, hein? Porque é fácil demais. É tranquilo. Né? Ainda mais que você pensa assim, translação da Terra, o que é? Ah, professor, é quando ela muda a posição dela, né? É tranquilo. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou representar um corpício aqui, e esse corpício, ele tem uma seta. Deixa eu fazer assim. Deixa eu ver se dá certo. Isso, assim. O que é o movimento de rotação, gente? É quando você muda todos os pontos do corpo de uma forma simultânea e paralela. Como assim, professor? Vou te explicar. Ó. É quando... Deixa eu diminuir o tamanho dessa letra aqui, senão não vai dar. Ó, translação é quando os pontos do corpo, quando todos os pontos do corpo se movem paralelamente. Professor, como assim? Eu vou te explicar agora, ó. Presta atenção, depois você anota, tá? Então, ó, vamos pegar essa pontinha da seta aqui, bebê, ó. Vamos pegar essa pontinha da seta aqui, ó. Você vai ver que ele vai andar de forma paralela e esse aqui também. Ah, então se eu redesenhar esse aqui, professor, ó, ele vai ficar deslocado aqui para frente, né? É como se eu tivesse feito esse deslocamento, ó, e a seta também se deslocou. Ah, entendi. Só aumentar esse aqui um pouquinho, né? Entendi, professor. Professor, mas e se eu quisesse andar com esse carinha para baixo? Você pode andar, não tem problema não. Sério? Mas você vai ver que os pontos aqui, ó, vão se mover de uma forma paralela. Ah, é? Olha só para você ver, ó. Ah, deixa eu... Aí, fazer a seta aqui agora. Olha aqui para você ver, ó. Esse carinha aqui, ó, andou de forma paralela para cá. E esse aqui, ó, também, ó. Ah, entendi. Coisa doida, hein? Professor, e se ele andar de uma forma paralela assim, ó? Pode? Pode também. Ai, que massa, professor. Coisa doida, velho. É louco demais. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Passando aqui na sua câmera. O meu celular, ó, ele vai passar aí para vocês, ó, de uma forma o quê? Paralela. Professor, como que eu sei que ele está fazendo translação e não rotação? Rotação é quando ele gira, ó. Ele não girou, ó. Ele pode ir para cima, ele pode ir de forma oblíqua, ele pode ir de forma horizontal, mas os pontos se movem de forma paralela. Eu não faço esse movimento de rotação. Ah, entendi. Pessoal, até aqui, dúvida? Dúvida? Dúvida por quê? Desejante aí. Ok, não, não, né? Então tá bom. Agora, o movimento de rotação, aí olha só, esse é quando os pontos do corpo se movem em relação a um ponto fixo do corpo, que a gente chama de eixo. Senhor, dá um exemplo aí para mim. Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, de noivos,
esse corpício aqui, ó. E aí, eu vou fixar esse ponto aqui, ó. Esse eixo. E aí, professor? E aí que você vai rotacionar esse negócio, ó. Aí ele vai girar assim, ó. Tchuf, para um lado ou para o outro. Ah, que doido. É. Pode ser horário e anti-horário? É, professor. Então, olha só. Pega o celular aqui, ó. Coloquei um ponto fixo e estou rotacionando os demais pontos ao redor daquele ponto fixo. Então, isso é rotação. Até aqui, dúvida, meus amores? Fala para mim. Vamos lá, deixa eu ver onde está esse negócio aqui. Estática. Vou mostrar uns slides aqui para vocês para fixar melhor. Deixa eu ver se tem dúvida aqui. Não? Tranquilos? Não, vocês responderam não. Quero saber. Dúvida? Entenderam até aqui? Participa da aula. Vamos lá. Não é uma palestra, não. É aula. Tem que conversar comigo. Olha só. Agora eu dou um tempinho para vocês copiar. Antes disso, deixa eu mostrar uns slides aqui para vocês que eu acho muito bacana, muito legal. Olha só, deixa eu ver. Pronto. Então, olha só, estática, né? Não, quem for fazer engenharia, por exemplo, você vai ter que estudar a força de resistência de cada pilarzinho, de cada coluna dessa, para aguentar a ponte, né? Então, isso a gente vê numa disciplina chamada resistência de materiais. A EPSOR é. E aí você vai ver esse negócio. Que doido! Pois é. Eu estou desligando aqui porque está dando uma luz forte aqui. Tá? Eu sei que deve ter ficado meio escuro para vocês me enxergarem. Deixa eu ver. Mas... Vai, sumiu o trem. Pois é, mas é por causa da luz, tá? Beleza? Então, olha só, gente. Então, quem for fazer engenharia, a pessoa usa no dia a dia, né? Eu que vou fazer direito, que eu vou fazer medicina, mesmo assim, eu vou fazer outra coisa. No meu dia a dia, eu vou usar? Não, mas é legal de aprender isso aqui tem aplicações no seu dia a dia. Então, olha só, chamamos de ponto material ou partícula todo corpo que pode ter as dimensões desprezadas, né? Olha o exemplo aqui, ó, o carro na estrada, ó. Olha o pontinho que é, ele é um ponto material. Daí o nome ponto material. Ah, entendi, ponto, entendi. Já quando eu tenho o corpo extenso aí, ó, esse cara aqui, ó, que inclusive estacionou em duas vagas, né? Olha que beleza. Então, fez um desserviço aí. Eu não consigo desprezar as dimensões dele. Ah, que massa! Pois é. Esse aqui eu vou mais para frente eu vou falar. Olha só para vocês verem o movimento de translação, ó. Daqui veio para cá, foi paralelo para paralelo. Ó, esse aqui veio assim, então os dois são paralelos. E depois foi de novo paralelo. Ah, então ele não rotacionou, né, professor? É. Já a rotação é assim, né, professor? Vai rotacionar em função de um ponto fixo? Isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Aí eu vou voltar aqui, porque com certeza tem uma galera que está copiando ainda. E eu quero saber, até aqui, dúvidas? Pode copiar, de boa. Enquanto isso, vou esticando as pernas aqui. Nossa, gente, esse soninho de vocês passou para mim, viu? Contagiosíssimo. Vou ter que cantar uma canção aqui para ver se a gente anima.
Como que você pode abandonar eu? Se nós foi sempre felizes, esse moço nunca te mereceu. E eu sou o que você sempre quis. Essa música é de uma banda famosa chamada Pedra Letícia. Eles até tocavam lá no programa do Porchat. Professor, não vejo essas coisas. Pois é, mas na minha época era legal. Tá? Quando eu era mocinho jovem igual vocês, eles faziam maior sucesso. Doente de amor, cheguei no feriado de ressaca, não querendo copiar e nem fazer nada na aula do vetor. Ele até que tentou fazer uma linda revisão, mas eu não quis e agora tô pegando a matéria com emoção. Gente, aí, tá vendo? Eu acordo com essas músicas ridículas. Sirovski, a hora que você terminar, você fala pra mim, tá, gatinho? Mas pode copiar tranquilo, não precisa de apressamento, não. Eu quero que você entenda as coisas. Fazer um solinho de Hotel Califórnia aqui. Até parece, né? Que eu dou conta. Gabriel, vindo na porteira. Cara, gostando de violão, eu aprendi a tocar quando eu tinha no meu ensino médio, sabe? E aí, eu treinava demais. Hoje não tem tempo, né? Assim, só fazendo graça e tal, mas me acalma demais, sabe? Aí eu aprendi as músicas e tal, assim, aí depois eu aprendi a fazer o dedilhado, que é fazer esse movimento. Que parece simples, né? Mas é bem difícil. E aí depois eu aprendi a fazer esses solinhos assim. E aí é muito bom, velho. Prontovski, mais um minutinho, tá? O Ciro vai me avisar. Às vezes tem alguém também que está copiando. Eu quero apanhar uma rosa, minha rosa não órgãos. Eu choro desesperado, igualzinho na criança. Que alegria vocês aqui, olha, 20 alminhas comigo, bom demais. Duvido alguém que não chore pelo lado de uma saudade.
Pronto, Sirovski? Então vamos que vamos, né? Agora que a gente sabe esses conceitinhos básicos aí, professor, agora a gente já pode fazer conta. Eu quero fazer contas. Calma. Olha só, agora a gente vai entender primeiramente o que é o equilíbrio. Ah, professor, você tá me zoando, né? Tem um trem meio louco nessa aula aí hoje. Calma. Não é equilíbrio mental, não, é equilíbrio físico. Ah, entendi. Então, ó, o equilíbrio. O que é equilíbrio, gente? Uai, gracinha. Gente, o equilíbrio. Necessariamente o corpo está em repouso? Não. Ele pode estar em movimento? Pode? Pode. Então, explica para nós, aí, professor, o que é equilíbrio, pelo amor de Deus. Então, olha só, eu vou te explicar. Equilíbrio, gente, é a condição. Deixa eu colocar aqui, ó. É, é a condição ou estado do corpo, de um corpo, em que ele não pode alterar a sua velocidade sem uma força externa, né? Sem o uso de uma força externa ao sistema. Professor, você falou, não entendi nada. Então, eu te dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, um corpício. Deixa eu fazer de outra cor, porque preto é muito carregado, né? Ó, aqui. Vou fazer aqui de... Aí, bem clarinho assim. Opa, pronto. Aí dá para escrever nele também. Vamos supor esse corpinho aqui, cuja massa desse corpinho vamos supor, 10 quilogramas. Pronto. Ih, professor, mas ficou feio, hein? Ficou mesmo, né? Deixa eu mudar a cor para branco. Pronto. Aí. Esse corpo ele está com a velocidade zero. Então, a velocidade dele, ó, zero. Velocidade igual a zero. Ou seja, significa que ele está em repouso. Professor, como é que eu sei que ele está em equilíbrio, esse corpo? Uai, quais são as forças que atuam nesse corpinho aqui, gente? Professor, você ensinou para a gente lá no primeiro semestre que a primeira é a força peso, que o planeta atua, né, no corpo. A segunda é a normal. Aí, ó, você ensinou isso para nós. A terceira é a força de tração, mas aqui não tem corda. Força de atrito, aqui eu também não estou puxando para nenhum dos lados. Então não tem. E força elástica não tem mola, então é só essas duas. Então esse corpo está em equilíbrio, por quê? Porque ele está com a velocidade igual a zero? Não. É porque ele não pode alterar a sua velocidade. Ah, entendi, professor. Que doido, hein? Pois é. Agora eu vou fazer uma outra representação aqui para vocês, ó. Suponha que agora esse corpício aqui, ó, que eu vou fazer de blá, 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 ó, ele está se movendo. Então eu vou até colocar aqui, ó, as marcas, ó. Professor, pois é. Ou seja, eu tenho uma velocidade aqui, ó, vamos supor, de 10 metros por segundo. Esse corpo está em movimento. Mas, se ele estiver em um movimento uniforme, ou seja, aquele cuja velocidade é constante, não existe sobre ele uma aceleração. Ah, verdade, professor. Se a aceleração é igual a zero, então a força resultante é igual a zero. Ou seja, eu continuarei tendo apenas
um peso para baixo, uma normal para cima, mas não vai existir força aqui, ó, que pode alterar a velocidade desse corpo. Ah, então por isso que ele está em equilíbrio, professor? É. Então, olha só. Um corpo. Deixa eu pôr de outra cor aqui, para ficar bonito. Um corpo em equilíbrio tem. Se a velocidade for igual a zero, ou se a velocidade for maior que zero, mas ele tem algo em comum, os dois. Sabe o que é? É que a força resultante nele tem que ser zero. Ah, professor, que doido, hein? É, malucão. Ó. Então, sabe o que vai acontecer aqui, ó? Que a força resultante é igual a zero. Professor, então, olha só. Vamos escrever isso aqui melhor, aqui assim, ó. Opa. E eu vou, ó. Se a velocidade for igual a zero, o que aconteceu aqui, gente? Repouso. Se a velocidade for maior que zero, movimento. Ah, tá. Mas a força resultante vai ser zero, né, professor? É. E se essa velocidade for maior que zero, o que vai acontecer? É um movimento, mas não é qualquer movimento, não. Tem que ser movimento uniforme, ó. Mu. Ah, entendi, professor. Se for um movimento comum, não vale, né? Porque aí significa que tem uma força atuando nele que está mudando a velocidade? É. Ah, então isso é que é equilíbrio? É a condição ou estado de um corpo em que ele não pode alterar a velocidade dele sem o uso de uma força externa? É. Então, ele pode estar em repouso quando em movimento, né, professor? É. Só que se for em movimento, tem que ser movimento uniforme. Por quê? Porque não pode ter uma forcinha aqui, ó. Se tem uma forcinha, isso está alterando a aceleração. Então, não é movimento uniforme e não está em equilíbrio. Ah, entendi, porque aí altera a velocidade dele, né, professor? É. Então, professor, movimento uniforme para um corpo estar em equilíbrio só lá no vácuo, né? Porque aqui na Terra, se eu jogo meu celular, por exemplo, vai passar a existir aqui uma força de atrito que é contrária ao movimento, então não tem jeito, né? Isso mesmo. Ah, que doido. Então, a gente vai estudar equilíbrio mais em repouso. Em movimento, a gente quase não vai estudar. Que fera neném. Então, tá bom. Então, aí olha só, nós temos dois tipos de equilíbrio, ó. Eu vou colocar aqui, que aí você anota e a gente finaliza por hoje, ó. Tipos de equilíbrio. O primeiro deles é o que eu chamo de equilíbrio estável e o segundo de instável. Vou escrever aqui, ó, de pretinho. Vou diminuir um pouquinho a letra para ficar bonito. Estável e instável. Pronto, próximo. O que é o equilíbrio estável, gente? Eu vou fazer uma representação aqui para vocês, eu acho que vai ser bem interessante, ó. O estável, quando você tem uma bolinha, essa bolinha aqui, ó, vamos pôr uma bolinha rosa, não, rosinha já está carregado, verde também já tem. Blue, blue. Eu tenho uma bolinha aqui dentro. Aí eu dou um pedala nela assim, ó. Fala assim, sai capeta. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer assim. E volta aqui, ó. Né? Ainda mais se isso aqui, ó, tiver esse comportamento assim, ó, de rampa, para ficar melhor ainda, ó. Vou colocar uma rampinha de cá, uma rampinha de lá. Ou seja, a tendência é voltar à situação inicial, à condição inicial, não é? É, professor. Agora pensa comigo, se eu tiver essa outra situação aqui, ó. Se eu tiver, vou aqui para cima. Se tiver assim, ó.
Aí. Gente, agora se eu der um peteleco aqui, ó. Essa bolinha, ela vai voltar aqui para cima, gente? Não, professor, não vai, não. Então, o equilíbrio estável é aquele que existem boas chances de voltar à condição inicial. Então, vou apagar isso aqui e a gente vai... Opa! Aí. Vamos lá. Então, vou escrever assim, ó. Equilíbrio estável é o equilíbrio que, após alguma perturbação, depois de um tempo, retorna à sua condição inicial. Já o equilíbrio instável é o equilíbrio que, após alguma perturbação, não retorna à sua condição inicial. Show. Gente, nós temos menos de um minutinho. Professor, vai ter tarefinha para o lar? Vai ter. Primeiro, refaz, estuda, porque a prova vai estar bem tranquila e de acordo com aqueles exercícios da primeira aula. Ufa, glórias a Deus. E depois, professor, o que é para falar? Eu quero que vocês leiam para mim a página 62, 63. Tá bom? Então, para o lar, ler página 62, 63. Livro 3. O senhor não tem exercício? Não. Hoje eu vou ficar mais de boa com vocês. Beleza, puras? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tira print que tá acabando, hein? Menos de um minuto aí. Quem quiser, tira um print. Boa semana a todos vocês. Boa prova. Beijinhos carinhosos e tchau.